Olá, olá, espero que você esteja bem. Esse vídeo é a segunda parte do conteúdo de relações numéricas. E vamos estar fazendo alguns exercícios sobre o que vimos na primeira parte. A primeira parte terminamos falando sobre massa molar. Então, vamos começar fazendo a conta de massa molar. Para o primeiro exemplo, temos a molécula de CO2. Como que fazemos a conta? Consultando na tabela periódica, a massa atômica do carbono é igual a 12 unidades. Já a massa do oxigênio é igual a 16 unidades. Para o cálculo da massa molar, como fazemos? Pegamos a massa atômica do carbono e multiplicamos pela quantidade desse átomo na molécula, que é 1, mais a massa do oxigênio vezes a sua quantidade na molécula. Realizando essas multiplicações e depois a soma, chegamos ao valor de 44U. Mas lembre o que falamos na aula anterior. O valor da massa molecular ou da massa atômica é igual ao da massa molar. O que vai ser diferente são as unidades. Então, é exatamente o que estamos vendo. A massa molecular é igual a 44U e a sua massa molar tem o mesmo valor, só tem a unidade mudando. E aqui nesse caso, retirei os valores da tabela periódica, mas dependendo do exercício, esses dados já podem ser fornecidos. Então, no exemplo 2, exemplo B, H2SO4, como fazemos essa conta? Em relação ao hidrogênio, a massa molecular, a massa molar é igual a 1 vezes 2, que é a quantidade desse átomo na molécula. Mas, em relação ao enxofre, sua massa vezes a sua quantidade, mais o oxigênio, que tem a massa molar de 16 vezes 4, que é a quantidade de átomos na molécula. Realizando essas multiplicações e a soma, chegamos ao valor de 98 gramas por mol. Então, essa é a massa molar do H2SO4. E aperfeiçoando as contas de massa molar, a gente começa a fazer outras relações. Podemos ver massa e mol, ou mol e massa, e também com outras matérias, como molécula, como partícula, átomos, etc., que é o que vamos ver nesses próximos três exemplos. Então, no primeiro, vamos calcular a quantidade de mols que 4 gramas de Hg tem. E qual informação nós temos sobre esse átomo? Olhando na tabela periódica, nós vemos que a sua massa molar é igual a 200 gramas por mol, o que significa que a gente vai montar uma regra de 3. Na primeira fileira, a gente vai colocar informações que a gente tem, que no caso é 1 mol de Hg está relacionado a 200 gramas. Aqui agora, na segunda linha, a gente vai ver o que o enunciado está nos dizendo, o que ele está perguntando, que é quantos mol, por isso que está em x, porque é um valor que a gente não sabe, tem em 4 gramas de Hg. Como fazemos essa conta? Multiplicando cruzado. Então, como que vai ficar? 200 gramas vezes x, 200 vezes x, que vai ser igual a 1 vezes 4. Agora nós precisamos isolar o x, que é o valor que nós precisamos encontrar. Como fazemos isso? Já que o 200 aqui está multiplicando, vai passar para o outro lado dividindo. Então vai ficar 1 mol vezes 4 gramas dividido por 200 gramas. E aí, percebam que as unidades vão se cortar, as unidades de grama, restando somente a de mol, e ao fazer a conta, chegamos ao valor de 0,02 mol. Então, essa é a quantidade de mol que nós temos em 4 gramas desse átomo. Porém, poderíamos fazer também essa conta de uma outra forma, uma forma mais rápida, mais direta. Pois percebam só, o que esse valor aqui de cima significa para a gente? É o valor de massa, que é dito na questão. E esse valor de massa está sendo dividido por qual?
pelo valor da massa molar desse átomo. Então, a regra de 3 no fim, está indicando isso, que para a gente encontrar o valor de mol, basta a gente dividir a massa pela massa molar. E dessa forma, nós conseguimos escrever uma fórmula, que é a de N, que é o número de mol, que vai ser igual a M sobre M maiúsculo, que é massa dividido pela massa molar. Então, a gente substituindo esses valores aqui, nós vamos chegar no mesmo resultado. Vejam só, as unidades vão cortar mais uma vez, e aí nós vamos chegar no valor de 0,02 mol, certo? Mas percebam também que, se você for mais sagaz, você vai ver que da primeira linha para a segunda, o que aconteceu? Se a gente dividir esse valor, 200 gramas por 50, nós vamos chegar a 4 gramas. Então, se a gente fizer a mesma coisa do outro lado, também vamos encontrar o nosso valor. Então, se você conseguir perceber essa relação, você poderia aplicar aqui. Então, dividindo 1 mol por 50, qual o valor que a gente vai encontrar? Justamente esse que calculamos aqui, 0,02 mol, certo? Partindo então para o segundo exercício. Agora a gente vai encontrar a quantidade de gramas de MgCl2 que tem em 2 mol. Percebo que aqui eu não falei a massa molar do MgCl2. Por quê? Massa molar é referente a 1 mol. Já que nós temos aqui uma quantidade diferente, é apenas massa ou apenas gramas, ok? Então, como fazemos essa conta? Primeiro de tudo, vamos precisar calcular a massa molar dessa molécula. Então, como vai ficar? Temos 24 vezes 1, que é a massa molar do Mg, multiplicada pela sua quantidade nessa molécula, mais a mesma coisa em relação ao Cl. Fazendo a multiplicação e depois a soma, chegamos ao valor de 95 gramas por mol. O que significa que em 1 mol, novamente voltando à regra de 3, em 1 mol nós temos 95 gramas de MgCl2. Então, em 2 mol, quanto que nós vamos ter? Essa relação aqui é muito mais fácil de perceber, pois para sair de 1 mol e chegar em 2 mol, o que nós podemos fazer? Simplesmente multiplicar por 2. Então, se esse lado a gente está multiplicando por 2, podemos fazer o mesmo com o outro. E vamos chegar no valor de 190 gramas. Mas se você não consegue perceber isso, realize a regra de 3. Como vai ficar? Multiplicando o cruzado, 1 vezes x vai ser igual a 95 vezes 2. Isolando x, como que a gente faz? A gente pega esse 1 que está multiplicando e joga para o outro lado, dividindo. Então vai ficar 95 gramas vezes 2 mol dividido por 1 mol. As unidades, mais uma vez, vão ser anuladas. Então nós vamos ficar com 95 gramas vezes 2, que vai chegar ao resultado de 190 gramas, ok? Ou a terceira forma que a gente poderia fazer é utilizando a fórmula de número de mol que acabamos de ver, que é N igual a M minúsculo dividido por M maiúsculo. Só que a questão nos pede o valor de grama, da massa. Então, a gente vai precisar reajustar essa equação. Como que vai ficar? Se a gente jogar a massa molar que está dividindo para o outro lado, ela vai multiplicando. E é dessa forma a gente isola a massa, que chegamos na relação de que a massa vai ser igual ao número de mol vezes a massa molar. Então, substituindo os valores e mais uma vez cortando as unidades, nós vamos chegar que a massa vai ser dada por 95 gramas vezes 2, que vai ser igual a 190 gramas, ok? Então, nós temos esses três caminhos assim para fazer. Tem a regra de 3, tem a fórmula e tem essa observação da relação direta entre uma linha e a outra. Então, partindo para o nosso terceiro exemplo,
Nós agora vamos ver em relação a moléculas, que também poderia ser em relação a átomo ou qualquer outra matéria. Então, quantas moléculas há em 56 gramas de N2? Bem, primeiro de tudo que a gente precisa ver é a massa molar dessa molécula. E aí lembre que a massa molecular vai ter o mesmo valor que a massa molar, e vendo na tabela periódica, a massa molecular vai ser calculada como 14 vezes 2, que é a massa do átomo de nitrogênio, vezes a quantidade desse átomo, e vamos chegar ao valor de 28 gramas por mol. E o que isso está significando para a gente? Que em 28 gramas nós temos o quê? 1 mol. Mas o que significa também 1 mol? Lembro, significa um valor, que é de aproximadamente 6 vezes 10 elevado a 23. O que? Moléculas, que é o que a questão está nos perguntando. Então, quantas moléculas nós vamos ter em 56 gramas? Bem, fazendo a conta cruzada, nós vamos ficar com 28 vezes x, que vai ser igual a 56 vezes 6 vezes 10 a 23. Para isolar o x, nós pegamos o 28 que está multiplicando e passamos para o outro lado dividindo. E percebam só que, se a gente dividir 56 por 28, isso é igual a 2. Então, nós ficamos como? Com 2 vezes 6 vezes 10 a 23, que é o valor de 12 vezes 10 a 23. Só que nós precisamos ajustar essa notação científica. Como que fazemos? Se eu andar com a vírgula para a esquerda, o 12 vai se tornar em 1,2, e o que acontece com a potência? Essa potência vai aumentar em 1 unidade, certo? Então, é por isso que 12 vezes 10 elevado a 23 é igual a 1,2 vezes 10 a 24, pois a única alteração que fizemos foi, né, mover a vírgula, também alterar aqui o valor da potência. Então, vemos que essa é a quantidade de moléculas presente em 56 gramas de N2. Ou o que você poderia ter percebido também mais facilmente é que, se a gente pegar o valor de 28 gramas e multiplicar por 2, chegamos a 56. Então, se você fizer o mesmo com a quantidade de molécula, chegará nesse resultado, ok? E, e aí, finalizando a aula, eu só quis trazer para vocês esses esquemas aqui, que resumem bem tudo isso que a gente está vendo. Pois, como já vimos, em 1 mol representa o quê? Significa o quê? Um valor de 6 vezes 10 a 23. Quando pegamos essa quantidade e pesamos, chegamos a um valor de uma massa, que é a massa molar. E na próxima aula nós vamos ver que tudo isso também tem relação com o volume. Então vejam como tudo está relacionado. Se eu tenho mol, eu consigo encontrar massa, consigo calcular valores de massa, que eu também consigo calcular o de número de entidades, ou seja, átomos, partículas, etc. Que novamente eu consigo relacionar com mol, que consigo relacionar a volume, e por aí vai, ok? Então, gente, é isso. Vamos agora parar um pouco e no próximo vídeo nós terminamos esse conteúdo. Então, até a próxima. Fique bem.